Okay, let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Jesus é maravilhoso, não é? Muito bem, muito bem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bem-vindos à recompensa da honra. Hoje a nossa lição é sobre honrar líderes domésticos. Sente aí, vamos direto para a palavra de Deus. Eu vou falar mais uma vez, estamos falando sobre honrar os líderes que Deus pôs sobre nós em casa. Há uma certa recompensa que receberemos do céu, amém? Agora, em Efésios, capítulo 6, vamos ler os versículos 2 e 3. Então abra sua Bíblia aí, vamos começar a ler aqui. O apóstolo Paulo diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Eis a promessa, para que te vás bem e para que você possa viver uma vida longa sobre a terra. Existe uma recompensa em honrar a mãe e o pai. Agora eu quero quebrar isso aqui, vamos ver primeiro. Efésios capítulo 6, verso 2. Honra teu pai e tua mãe. Repitam, honra. Honrar significa tratar como valioso, significa estimar, significa respeitar, significa ter em alto favor, em alta consideração, e a respeito daqueles em autoridade significa o quê? Entregar a sua submissão a eles. Agora, notem que ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Repitam, mandamento. Aí está algo que precisamos entender. Isto é um mandamento, na verdade é um dos 10 mandamentos. Foi o 5º mandamento que Deus deu a Moisés. Honra a teu pai e a tua mãe, para que seus dias possam ser longos. Então, eu quero fazer uma pergunta. Nós esquecemos que nos é requerido, que é uma coisa certa, que nós crentes do Novo Testamento obedecemos os mandamentos de Deus. Eu acho que às vezes hoje na nossa sociedade esquecemos disso. Deus espera que nós, os crentes, obedeçamos os mandamentos. Agora, como eu sei disso? Porque Jesus declarou em Mateus 5,19, ele disse: qualquer um que quebrar um dos menores destes mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino de Deus. Sabe por que guardamos os mandamentos de Deus? Ou por que um verdadeiro crente, melhor dizendo, deveria guardar os mandamentos? Porque é a evidência de que o amor de Deus está de verdade dentro desta pessoa. O próprio Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então Jesus está dizendo, a evidência de que alguém realmente o ama é ter os mandamentos e guardá-los. Uma vez que recebemos Jesus Cristo como Salvador, quantos sabem que a Bíblia diz que literalmente mudamos? A velha pessoa que éramos literalmente se foi e nos tornamos uma nova criação. Somos filhos de Deus em nosso espírito, criados à imagem de Jesus. Agora o que acontece dentro do nosso coração é que desejamos avidamente agradar a Deus. Quantos já viram isso acontecer em sua vida como resultado da salvação? Cada um de vocês tem o ávido desejo de guardar os mandamentos. E por que isso? Porque fomos criados à imagem dele e desejamos. O que importa para nós é guardar a palavra dele, certo? Agora, por outro lado, o contrário também é verdade. Se alguém habitualmente ignora os mandamentos de Deus, não tem uma genuína conversão, não encontraram Jesus Cristo. Como sabemos? Porque Jesus disse: conhecemos pelos frutos. O apóstolo João faz a seguinte declaração em 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço Jesus Cristo, a pessoa que alega conhecer Jesus e não guarda seus mandamentos é um mentiroso. Em outras palavras, está enganado e a verdade não está nele. Então é tão claro quanto está aí. O apóstolo João diz, você diz conhecer Jesus e não guarda os mandamentos, está enganado. A verdade não está nele. Agora, outra vez eu quero dar o significado de honra, porque o apóstolo Paulo, eu diria o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que devemos honrar os pais. O que honra quer dizer tratar como valioso. Repitam, valioso. Significa estimar, respeitar, tratar favoravelmente, ter em alta consideração. Significa entregar sua submissão quando se trata de autoridade.
E vendo os pais aos olhos da honra, vamos nos comunicar com eles tanto verbalmente quanto com nossa linguagem corporal. Vamos nos comunicar com eles com respeito e com amor. Deixa eu dizer por quê. Levítico capítulo 19, verso 3. Deus diz: cada um de vocês vai reverenciar sua mãe e seu pai. Repitam, reverenciar. Reverenciar significa o seguinte: considerar alguém com admiração e profundo respeito. Vou dizer de novo. Considerar seus pais com admiração e profundo respeito. E também, a versão do dicionário Webster de 1828 diz que é acompanhado de afeição. Então, se um jovem homem ou mulher fala com seus pais de forma impertinente, irreverente ou descuidada, de forma regular, eles estão externando a falta da verdadeira honra para com seus pais, pois a boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. A desonra também pode ser demonstrada no comportamento, tanto quanto pelo tom da voz, um revirar de olhos, um olhar de reprovação, pés que se arrastam para atender um pedido, reclamações e daí por diante, e a Bíblia fala disso. Agora, desonrar nossos pais tornou-se literalmente um estilo de vida em nossa sociedade, especialmente na América. Sabe, eu fico olhando há vários filmes. Quando meus filhos eram mais novos, havia vários filmes classificados como livres que eu literalmente tinha que dizer à minha família: ouçam, não podemos assistir isso aqui. E a razão, sabe, não era porque havia sexo no filme, não era porque havia palavrão, é porque as crianças falavam de forma tão irreverente e de uma forma desonrosa com seus pais. E eu pensava, isto será mais danoso para meus filhos do que eles virem alguém bebendo em um filme. Eu não quero que eles vejam isso. E então havia filmes que as pessoas classificavam como grandes filmes, filmes para a família, e não assistíamos. Estão comigo porque, sabe, é impressionante. As crianças que falavam desrespeitosamente com os pais acabavam sendo os heróis. Acabavam tendo o que desejavam. E eu disse, eu não vou ensinar isso aos meus filhos. Então não assistíamos, e alguém poderia dizer, rapaz, isso é um pouco extremo, John Bevere. Bem, deixa eu dizer o seguinte, eu não acho, porque ouçam o que Deus diz em sua palavra e lembrem, crescemos numa sociedade que tem isso embutido, mas o que temos que fazer é descobrir o que o rei fala sobre o seu reino, não é? Deuteronômio, capítulo 27, verso 16, ouçam com atenção. Deus disse, maldito, repitam, maldito, é aquele que desonra seu pai ou mãe. E todo o povo dirá amém. Eu vou ler outra vez. Maldito aquele que desonra seu pai ou sua mãe, e todo o povo diz amém. Essa é a versão da Bíblia amplificada para Deuteronômio 27:16. Agora, a palavra maldito é uma palavra bem forte. Esperamos que Deus diga maldito é aquele que assassina, ou maldito é aquele que pratica feitiçaria, ou maldito é aquele que rouba. Mas para Deus dizer maldito é aquele que desonra seus pais, isso é pesado. Estão comigo? Agora deixa eu ir para a Bíblia a Mensagem. Eu amo esta Bíblia porque ela é muito contemporânea. E a Bíblia a Mensagem diz assim: a maldição de Deus está sobre qualquer um que trata mal seus pais. Todos respondem sim, absolutamente. Ouçam isso de novo. A maldição de Deus está sobre qualquer um que trata mal. Como assim? Quer dizer reduzir alguém a um estado mais baixo. Significa subvalorizar. Significa não respeitar. Estão comigo? Vemos isso hoje na nossa sociedade. Viram como algumas crianças tratam mal seus pais, o que elas estão fazendo, reduzindo eles ao nível delas? Estão comigo? Deus diz que essa pessoa está sob a maldição dele. Agora, não é impressionante que Deus diga isso? Isso não acompanha a nossa sociedade, mas é o que Deus diz. Estão comigo? Agora, vamos rever o conceito de desonra, porque é o que ele diz: maldito é aquele que desonra pai e mãe. Desonrar é tratar como comum, é tratar como ordinário, significa tratar como algo inferior, certo? Há vários exemplos nas Escrituras de filhos que desonram seus pais e a maldição que vem sobre suas vidas. Eu vou falar de 2 hoje. O primeiro que vem à minha mente é um jovem chamado Cã. Agora, Cã é o filho mais novo de Noé. Quantos sabem que Noé tinha 3 filhos? Ele tinha o quê? Jafé, Sem e Cã, certo? Cã era o mais novo.
houve o dilúvio, você lembra Noé, não é? O cara da arca, lembram? Então, Noé, depois do dilúvio, se tornou fazendeiro. E sabe, talvez Noé ficou um pouco deprimido porque, sabe, ele era o último pai na face da terra e tinha toda essa reconstrução. Então, uma noite, ele ficou bêbado com bebida fermentada, ok? E ele está lá sentado em sua tenda e ele está tão bêbado que tira completamente toda a sua roupa. Então, totalmente nu e bêbado, certo? Cã, seu filho mais novo, entra na tenda, certo? E vê o seu pai totalmente nu e totalmente bêbado. E ele se vira, sai e conta para todo mundo. Todo mundo naquela época era sem Jafé, certo? E ele chega lá e diz: caras, papai está bêbado como eu consigo ver ele zoando. Enquanto fala, papai está bêbado como um gambá e completamente nu ali. Agora, Sem e Jafé tinham um coração diferente. Quando ouviram sobre seu pai, eles colocaram uma capa sobre seus ombros e andavam de costas. Eles não queriam nem ver a nudez do seu pai. Estão comigo? Sabem, às vezes eu me entristeço quando eu vejo pessoas se alegrando com os erros dos seus líderes. Porque aquela alegria mostra o coração errado, o coração de desonra dessas pessoas. Isso os expõe. Sem e Jafé entram, cobrem seu pai, eles nem olham para a sua nudez e saem. Na manhã seguinte, uma maldição é pronunciada sobre seu filho mais novo, Cã. Cã foi o jovem que entrou, zombou e desonrou seu pai perante seus irmãos. Uma maldição é pronunciada sobre os descendentes de Cã e a maldição passou de geração a geração a geração. Agora, se você for para Hebreus capítulo 11, onde Deus fala sobre os patriarcas, você vai encontrar Deus em Hebreus capítulo 11 colocando Noé lá em cima. Sim, o cara que ficou bêbado como um gambá e completamente nu. É claro que Noé se arrependeu, mas você não vê Deus o elevando outra vez de forma positiva por toda a Bíblia. Ele lançou uma maldição sobre suas gerações e foi de geração a geração. E sabe, Cã foi o pai dos cananeus, que mais tarde foram destruídos totalmente pelos filhos de Israel. Às vezes você deve lembrar disso, a maldição de Deus não vem na hora. E na verdade, na maioria das vezes na Bíblia, ela não acontece na hora, vem depois. Estão comigo? É por isso que eu fico muito alarmado quando eu vejo jovens agindo assim com seus pais. Eu era pastor de jovens. Eu fui pastor de jovens por 2 anos e eu lembro de observar como jovens falavam com seus pais na minha frente. E eu ficava muito triste, eu mesmo corrigia os jovens. Ficava muito triste com a forma como os jovens falavam com os pais. Uma vez um jovem foi ao meu gabinete e ele tinha uma mãe solteira e ele falou com a sua mãe com uma voz alterada e eu olhei para ele e as palavras saíram da minha boca sem eu nem notar. Eu olhei e disse: jovenzinho, continue falando assim com a sua mãe e você acabará na prisão. 5 anos depois eu estava viajando. Aquela mãe veio falar comigo depois do culto e ela disse: John, lembra que você disse a meu filho que ele ia acabar na prisão? Eu disse sim. Ela disse: ele acabou na prisão. Ela estava empolgada. Eu pensei: como assim? Por que ela está tão empolgada? Ela olhou para mim e disse: eu estou tão empolgada assim porque ele entregou completamente sua vida a Jesus Cristo e ele está lendo seus livros e ministrando as pessoas na cadeia. Eu pensei: uau, isso é muito legal. Agora, é interessante notar que a falha moral de Noé acabou sendo um teste de honra para seus filhos. Revelou seus corações. A um faltava honra e ele foi rebelde, e os outros 2 foram respeitosos e evitaram julgar aquilo pelo que não eram responsáveis. Ouçam isso. Aqui no livro, o comportamento de Noé não foi bom, mas cabia a Deus lidar com isso e definitivamente não aos filhos. Os 2 que entenderam isso continuaram honrando ele com seus corações. Aquele que se achou no direito de julgar os atos do pai caiu em desonra e, consequentemente, foi amaldiçoado. Agora, sabe o que é impressionante aqui? O relatório de Cã foi 100% preciso, mas foi errado. Você pode estar 100% preciso no que diz a seus pais, mas se disser de forma depreciativa, de forma desonrosa, vai ter desonrado seu pai e sua mãe. E isso não é algo bom de se fazer de acordo com Deuteronômio 26:17. O segundo do qual eu quero falar na Bíblia, e esse é bem interessante, é Rúben. Rúben foi o primogênito de Jacó. Lembram? Isaac teve um filho, esse filho era Jacó, e Jacó herdou a promessa. Vinda de Isaac passou a Jacó. Jacó se casou com 2 mulheres, certo?
Graças a Deus não fazemos mais isso hoje, como eu já disse aqui. Mas então eu amo ser marido de uma esposa e ela está sentada aqui hoje. Mas Jacó teve 2 esposas e as 2 esposas eram 2 irmãs. Uma era Lia e uma Raquel. Agora havia uma rivalidade entre Lia e Raquel. Ok? Por quê? Porque Jacó amava Raquel e apenas tolerava Lia. Porque ele não queria ter se casado com ela. Então há uma grande rivalidade entre elas. Agora, o que é interessante aqui é que o que acontece é que Ruben é filho de Lia e ele é o primogênito. E a razão pela qual Ruben trouxe maldição à sua vida foi porque ele desonrou seu pai, dormindo com a concubina do seu pai, chamada Bila. Agora, eu acho que tem muito mais nesta desonra aqui do que dormir e fazer sexo com alguém que pertence a seu pai. E eu vou mostrar que tem muito mais aqui, certo? Então, quando Deus viu que Lia não era amada por seu esposo e abriu seu ventre, ela concebeu e deu à luz Ruben. Agora, a resposta dela ao nascimento de Ruben foi a seguinte: ouçam o que ela disse ao Senhor. Agora vejam, Lia e Raquel competiam. Por quê? Porque Lia era uma mulher não amada e Raquel uma mulher amada, certo? Então Lia, realmente frustrada, ela dá à luz o primogênito que é Ruben, e ouçam o que Lia diz quando Ruben nasce: o Senhor certamente olhou para minha aflição, e agora desta forma meu marido me amará. Vem o desespero. Isso é Gênesis 29, 32. Então vem o segundo filho de Lia e ela o chama de Simeão. Veja o que ela diz depois que Simeão nasceu. Gênesis 29, 33. Porque o Senhor ouviu que eu não era amada, ele desta forma me deu também este filho, e ela o chamou Simeão, que significa ouviu. Uma terceira vez, ela dá à luz de novo e o nome desse garoto é Levi. Agora eu quero que vocês ouçam o desespero crescente dela e o que ela diz depois que Levi nasce. Agora, desta vez, meu marido, isso é Gênesis 29, 34. Desta vez, meu marido se unirá mais a mim, porque eu lhe dei 3 filhos. Desta forma, seu nome será Levi, que significa unido. Você vê como ela estava desesperada pelo amor do seu marido, pelo amor de Jacó. Estão comigo? Então, Raquel vê que Deus está prosperando Lia. Ela já tinha 3 filhos e você sabe que isso contava muito naquele tempo, certo? Então, Raquel fica desesperada, irmã de Lia. Então, Raquel diz: eu tenho uma serva e seu nome é Bila. Então, ele traz a serva a Jacó e diz: ouça, eu quero que você case com Bila e dê à luz um filho através de Bila para mim, porque ouço o que ela diz em Gênesis 33. Eis a minha serva Bila, coabita com ela para que ela dê à luz e eu traga filhos ao meu colo, para que eu também possa ter filhos por meio dela. Então, Raquel aí dizendo: eu tenho que prevalecer contra Lia. Então, uma vez que o bebê nasce, Raquel diz o seguinte: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Isso é Gênesis 30, verso 8. Então, enquanto isso, Ruben está envelhecendo, certo? Temos muitos bebês nascendo aqui por semana. Provavelmente Ruben está lá e Ruben vê o sofrimento da sua mãe. E sabe o que acontece? O ressentimento entra nele. Por quê? Pelo que o pai está fazendo. Estão comigo? Agora veja, o que Jacó está fazendo não amando Lia não é uma coisa boa, porque Deus, vendo que ela não era amada, abre o ventre dela. Então esse ressentimento cresce em Ruben. Então ele cresce: eu não acredito no meu pai, ignorando a minha mãe assim e favorecendo Raquel. Então Ruben se sente mal por sua mãe, vai ao campo e encontra mandrágoras, que é um tipo de flor, e traz para ela. Quando Raquel vê que Lia tem mandrágoras, Raquel olha para Lia e diz: eu quero essas mandrágoras. E então Lia diz: eu te dou essas mandrágoras se você deixar que eu durma com Jacó esta noite. Então aqui estão elas barganhando para ver quem vai dormir com Jacó hoje à noite, certo? Então ela entrega as mandrágoras, e lá vem Jacó do campo, e ouçam o que ela diz a ele, é muito engraçado. Ela diz: você deve me possuir, pois certamente eu te contratei com as mandrágoras do meu filho. Gênesis 30, 16. Estão vendo isso? Agora fica evidente a partir disso que a maioria das noites em que Jacó dormiu com alguém, ele estava dormindo com Raquel, ignorando Lia. Então Lia teve que alugá-lo para dormir com ela. Então, Ruben está absorvendo tudo isso que acontece, dolorosamente absorvendo, e o ressentimento cresce contra seu pai dia após dia. Estão vendo isso? Então agora, finalmente, Raquel tem um bebê. E o seu nome é José. E agora as coisas ficam piores. Porque agora Jacó favorece José sobre todos os outros 10 irmãos, nascidos de Bila,
a serva de Lia e de Lia. Ele dá a José uma túnica de muitas cores. Rúben olha isso e pensa, eu sou o primogênito, este é o 11º filho e ele é filho de Raquel e ele dá a ele a túnica. Veem isso? Está piorando, certo? Então agora vejam o que acontece aqui. É incrível. Quando a família teve que fugir de Labão, Esaú ouve que Jacó, todas as suas esposas e seus 11 filhos estão vindo, e Esaú pega 400 homens e agora ele vem para encontrar com Jacó, e Jacó diz, rapaz, eu lembro do que Esaú falou, ele falou que ia me matar. Então Jacó está com medo, e sabe o que ele faz? Ele divide sua família em 4, certo? Qual o pensamento? Ele quer proteger sua linhagem, sua posteridade, certo? Então ouçam o que ele faz, vejam como ele divide. Gênesis 33:2. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Então as servas e seus filhos à frente, os primeiros 2 grupos. Então Lia e seus filhos, o que inclui Rúben. E então o último grupo com Jacó é Raquel e José. Agora Rúben está borbulhando de raiva. Imaginem meu pai me colocando lá na frente de José e Raquel para que a gente morra e proteja eles. Estão acompanhando? Veem o que acontece? Agora isso aqui só piora e piora e piora. Certo? O tempo continua a passar e Raquel dá à luz o 2º filho aqui. Ela morre dando à luz a este filho Benjamim. Quando ela morre, Jacó se enluta e constrói um enorme coluna, um enorme monumento para o túmulo de Raquel. E quer saber, ainda se fala desse túmulo hoje? Sabe, há anos atrás eu estive em Israel com Lisa e quer saber, fala-se do túmulo de Raquel e nada se fala do de Lia. Nunca houve um grande monumento para Lia, mas houve um grande monumento para Raquel. Então Rúben está borbulhando de raiva. Estão acompanhando? Estão acompanhando? Logo depois que Raquel morre imediatamente, em 2 versos é o que a Bíblia diz, Rúben vai e deita-se com Bila. E Bila era serva de Raquel. Rúben vivia em agonia. Aquela rivalidade e o ressentimento porque o pai favorecia Raquel e não amava sua própria mãe, é muito possível e eu acho que é provável que ele dormiu com Bila não só para fazer sexo, mas para trazer vergonha à tenda de Raquel e para devolver um pouco do sofrimento pelas ações do seu pai. E isso pela desonra. Eu vou desonrar meu pai por isso, e eu vou desonrar a tenda de Raquel. Agora aqui está o que Deus fala sobre Rúben bem depois de seus irmãos morrerem. Está em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1, é impressionante. O filho mais velho de Israel era Rúben, mas uma vez que ele desonrou o seu pai, dormindo com uma das concubinas do seu pai, sua primogenitura foi dada aos filhos do seu irmão José, e por esta razão Rúben não foi listado na genealogia como primogênito. 1 Crônicas, capítulo 5. Rúben trouxe maldição para si por desonrar o pai. É muito interessante notar que as atitudes de Jacó estavam erradas. Por amar Raquel e negligenciar Lia, na verdade aquilo não era bom aos olhos de Deus, pois lemos, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, e a amplificada diz, quando Deus viu que Lia era desprezada. Deus abençoou Lia na área da sua aflição. Rúben viu precisamente. A sua raiva pelo comportamento do pai não era inventada. Entretanto, aquilo que ele permitiu se desenvolver em seu coração foi o que o envenenou. Ele abandonou a honra que Deus coloca no coração de cada filho e adotou uma atitude de ressentimento que estimulou a desonra. Ele permitiu que isso crescesse a um ponto que ele justificasse seu comportamento desonroso para com seu pai e isso lhe custou caro. Ele perdeu sua primogenitura. Isso era algo muito pesado, especialmente para um jovem naquela época. Eu quero lembrar vocês, em uma sessão anterior, lembram de Ana? Ana foi insultada pelo sacerdote Eli, mas ela não permitiu que aquele comportamento desonroso a demovesse de fazer o que Deus nos ordena, honrar os que estão em autoridade. Ela recebeu recompensa completa. Rúben, por outro lado, perdeu sua recompensa, sua herança. Estava 100% certo sobre o comportamento do seu pai, mas estava 100% errado na sua reação. Eu posso falar de outro homem que fez o mesmo? Absalão. Davi não puniu Amon por estuprar a irmã de Absalão. Absalão desonrou seu pai e isso custou-lhe a vida, ele foi amaldiçoado. Deus é muito específico quando ele diz maldito aquele que desonra seu pai ou sua mãe. Estão comigo? Deixa eu falar algo sobre Rúben, porque eu fico muito movido pelo que aconteceu com ele.
devemos lembrar que nunca devemos permitir que o comportamento errado de outra pessoa nos afete. Eu vou dizer de novo, não devemos nunca deixar que o comportamento errado de alguém nos afete. Vocês lembram de Moisés e os filhos de Israel no deserto? Em Números capítulo 20 diz que eles chegaram num lugar sem água e já fazia tempo que estavam sem água. E os filhos de Israel reclamavam de novo. Ouçam com atenção. Lembrem-se que Moisés realmente queria chegar à terra prometida, não queria? Ei, vamos! Mas quer saber, por causa do comportamento deles, do comportamento estúpido, não entraram na terra prometida por 40 anos? Não por causa de algo que ele fez, mas por causa do que eles fizeram. E agora reclamam de novo, e a reclamação deles foi o que custou os 40 anos no começo. E Deus diz a Moisés, fale a rocha e a água sairá. Moisés está tão frustrado que ele pega o cajado e diz, aqui está, seus rebeldes, podemos trazer água dessa rocha, e acerta 2 vezes. E o que é impressionante, a água sai da rocha. O milagre aconteceu, mas depois que beberam e ficaram, somos tão estúpidos. Deus diz, Moisés, vem aqui, quero falar com você. Você não vai entrar na terra prometida pelo que fez? Estão comigo? Agora vejam o que o salmista fala sobre isso, ouçam aqui. Salmos 106, 32 e 33. Indignaram Moisés, também nas águas de Meribá. Então sucedeu mal a Moisés por conta deles, porque se rebelaram contra o Espírito, e Moisés falou irrefletidamente. Então o comportamento mau contínuo deles fez com que Moisés agisse errado, e eis o que eu escrevi na margem da minha Bíblia. Não podemos culpar o comportamento de outros pelo nosso mau comportamento. Quando entendermos isso como crentes, nossa vida vai mudar totalmente. Eu disse vai mudar totalmente, é um bom lugar para gritar amém. Vamos voltar para Efésios 6, 2 e 3 na sua Bíblia, acompanhem. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Repitam, promessa. Você pode escrever acima de promessa a palavra recompensa. É o primeiro mandamento com recompensa. E qual a recompensa Deus disse nos 10 mandamentos? Na verdade é dobrada. Repitam, dobrada. Número 1, para que te vá bem. E número 2, para que você possa viver uma vida longa sobre a terra. Olhe para mim. Deus diz que se você honrar seus pais, número 1, você irá bem. Será bem sucedido nos negócios, empreendimentos, ministério, na vida, tudo te irá bem. Número 2, Deus diz que te dará uma vida longa. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai morrer prematuramente de alguma doença estúpida ou acidente se honrar seus pais. É aqui que você se empolga. Alguém diz, mas peraí, John, peraí. Eu conheço alguém que honrou os pais e morreu prematuramente. Temos que entender algo. Todas as promessas de Deus na Bíblia não são automáticas, são adquiridas por fé. E você diz, ei, peraí, o que você quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Se olharmos para Isaac, Deus fez uma promessa que por Isaac a semente viria, não é? As nações viriam de Isaac. Quem escolheu a esposa de Isaac? Deus. Lembram que o servo de Abraão foi e ele orou e ele disse, Senhor, a mulher que o quê? Me der algo para beber, me der água do poço e der a todos os meus camelos de beber, que ela seja aquela que você apontou. Deus, você apontou para Isaac. Bem, lá vem Rebeca assim que ele terminou a oração. Ela dá água a ele e diz, deixa eu dar água aos camelos. E o servo de Abraão, uau! Certo? Oração respondida bem diante dos olhos. Então, aqui está a mulher que Deus escolheu para Isaac. O servo de Abraão a leva para Isaac. Eles se apaixonam, eles casam. Mas acontece que Rebeca é estéril. Não pode ter filhos. Mas espera aí, por que Deus apontaria uma mulher que não pode ter filhos para ser esposa de Isaac? As nações deveriam vir de Isaac? Se a promessa for automática, por que ele tem uma mulher estéril? Ouçam isto. Não aconteceu até... Isso é maravilhoso. Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, pois ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca concebeu. A Amplificada diz, Isaac orou muito ao Senhor por sua mulher, porque ela não podia dar à luz um filho. Não aconteceu até que Isaac clamou ao Senhor, e o que ele clamou, Senhor, você me prometeu por aliança, que as nações viriam por mim. Você terá que abrir o ventre dela, pai, para que isso aconteça. Ele estava repetindo ao Senhor a aliança, e quando ele orou fervorosamente, Deus abriu o ventre dela, e aí vem a promessa. Porque as promessas de Deus não são automáticas, devem ser tomadas por fé. Vejam, deixa eu falar algo a vocês. A Bíblia diz assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu.
Conhecem? É Salmos 119, eu vou dar a referência para você escrever. Diz em Salmos 119, 89, para sempre, ó Senhor, tua palavra está firmada ou estabelecida no céu. Notem que Deus não diz para sempre, ó Senhor, tua palavra está firmada na terra. Ele diz firmada no céu. Veem, então como ela é estabelecida na terra? Bem, a Bíblia diz que da boca, repitam boca, de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é estabelecida. Estão acompanhando? Deus diz em Isaías 55, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Como ela retorna para ele? Quando falamos com nossa boca. Então Deus é o primeiro, nós os segundos. Falamos nessa terra, estabelecemos na terra. Então você aí sentado pode tomar essa promessa de honrar seus pais e dizer, ei, tudo me irá bem, está tendo problema com negócios, diga, ei, eu honro meus pais, meus negócios irão bem. Meus filhos são abençoados porque eu honrei meus pais. É o que eu creio que tenho filhos benditos porque eu e Liz honramos nossos pais. Estão comigo? Então somos abençoados. Podemos requerer esta promessa, podemos falar esta promessa, não fique chateado com a palavra requerer porque é exatamente o que Deus quer dizer. Estão comigo, Ele quer que nos apropriemos. Está comigo? Sabe o que é maravilhoso? A única coisa que faz diferença entre alguém que está vivendo uma vida abençoada e abundante e alguém que não está, ambos crentes, é o que estão falando. Deus diz em Deuteronômio 30:19, Bíblia amplificada, eu chamo céu e terra para testemunhar contra você que hoje te propus vida e morte, bênçãos e maldições. Escolhe, pois, a vida. Como escolhemos a vida? Provérbios 18:21, morte e vida estão no poder da língua, e aqueles que o quê? Bem a utiliza, dela comerá. Por que cargas d'água falaríamos fracasso, derrota das nossas vidas quando honramos nossos pais e temos promessa garantida? Tudo te irá bem. Pegaram isso? Pegaram isso? Agora, eu quero falar bem rápido sobre isso, porque nós não temos só filhos em casa, mas também temos o relacionamento marido e mulher. O que a Bíblia diz que a mulher é chamada a honrar seu marido em casa, porque no lar, o marido é o líder doméstico do lar, certo? Ele é o cabeça da casa, ou seja, ele é o cabeça da união entre o marido e a esposa, certo? Efésios 6:23 na Bíblia amplificada. Ouçam isso com atenção. Que a esposa cuide de respeitar e reverenciar seu marido. Que ela dê atenção a ele, que o considere, honre a ele, prefira a ele, venere-o e o estime, e que ela se submeta a ele, louve-o, ame e admire extremamente. Não fui eu que disse isso. Eu quero dizer algo. É como a minha esposa me trata, isso aí. E eu vou te dizer algo, a minha esposa é uma mulher muito abençoada. Ela recebe recompensas porque ela honra seu marido. Ela honra Deus primeiro, mas honra seu marido. Estão comigo? Eu disse, estão comigo? Provavelmente eu vou falar de forma mais apropriada e extensiva sobre o marido honrar a esposa em sessões futuras. Porque eu quero falar mais disso, pois eu vejo mais necessidade disso na América do que as mulheres honrando os maridos. Ok, então eu vou falar isso por agora, mas como eu tenho que cobrir tudo, eu devo ler isto aqui. Eu devo dizer isso e é verdade, porque há situações em que esposas não falam respeitosamente com o marido. Eu já vi esposas, eu estava acompanhado de pessoas e vi esposas falando mal com os maridos, desvalorizando os maridos, criticando os maridos, caçoando dos maridos, e o que estão fazendo? Estão desonrando o marido. E a coisa triste é que elas não estão machucando o marido, estão machucando a si mesmas. Por quê? Porque perdem a recompensa. Sabe, eu lembro, estava numa igreja enorme na Europa, e veio uma mulher nessa igreja enorme e disse para mim, você é a razão por eu ainda estar nesta igreja? Eu disse, como assim? Ela disse, John, há muitos anos atrás essa igreja passou por uma enorme mudança de liderança. Meu marido e eu temos que dirigir uma grande distância para chegar aqui e ele olhou para mim e disse, sabe, talvez agora seja tempo, já que mudou a liderança na igreja, de acharmos uma igreja perto de casa porque dirigimos tanto para chegarmos na igreja e começaram a procurar uma igreja na vizinhança, perto da sua casa, e acharam uma pequena igreja e a esposa adorou aquela igreja. Mas o marido olhou para a esposa e disse, quer saber? Eu sinto que o lugar certo ainda é nossa velha igreja. Precisamos voltar para lá. E a esposa relutantemente o fez, mas continuou indo aos domingos à igreja pequena. Bem,
Os líderes daquela igreja falaram com ela e disseram: ei, quando você vai realmente dizer sim para o chamado de Deus e dizer para o seu marido vir de uma vez para essa igreja? Eu fico horrorizado com esse tipo de liderança, horrorizado. Ok, isso é uma autoridade espiritual interferindo na autoridade doméstica e as linhas não se cruzam assim. E ela disse: John, no dia seguinte eu marquei um encontro com o líder da igreja anterior e com meu marido, e eu ia dizer: olha, meu marido está vindo para essa igreja, mas eu não, eu vou para outra igreja. E ela disse: mas eu acabei comprando o seu livro Debaixo das Suas Asas, que é um livro que fala sobre autoridade espiritual. E ela disse: eu comprei na livraria da igrejinha pequena. E ela disse: eu comecei a ler aquele livro. E ela disse: eu li a noite inteira e percebi como eu estava errada, desonrando meu marido. E ela disse: na manhã seguinte, depois daquela noite, eu orei a Deus e me arrependi. Na manhã seguinte, eu olhei para o meu marido e disse: sinto muito, eu não vou embora da nossa igreja original. Se é o lugar onde devemos ir, eu estou com você. Falou com o pastor arrependida. E sabe o que aconteceu um mês depois? Ela estava num culto na igreja original. A esposa do pastor a apresentou a outra mulher e ambas tiveram uma ideia para um negócio de sucesso. E abriram um negócio e o negócio vai muito bem e dão muito dinheiro para o reino de Deus. Ela disse: John, eu não seria bem-sucedida nos negócios hoje. Se eu tivesse ido para a igrejinha, de fato eu estaria divorciada. Ela disse: a propósito, a igrejinha nem mais existe. Ela disse: porque eu me submeti e honrei meu marido, Deus me abençoou e minha recompensa, meu negócio está prosperando. Eu vou ler 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2. Mulheres, sejam igualmente submissas a seus maridos, subordinem-se, como sendo secundárias e dependentes deles, e adaptem-se a eles, de modo que, se eles ainda não obedecem à palavra, possam ser ganhos não por discussões, mas pela vida piedosa de suas esposas, ao observarem a forma pura e modesta como vocês se conduzem juntamente com a sua reverência por seus maridos. Devem sentir por eles tudo o que a reverência inclui: respeitar, submeter-se, reconhecê-los, honrá-los, estimá-los, apreciá-los, valorizá-los e, no sentido humano, adorá-los, admirar, elogiar, serem dedicadas, amá-los e desfrutar dos seus maridos. Pedro diz que quando a mulher faz isso, na Bíblia Amplificada, ganha os seus maridos pelo comportamento. Polly Wigglesworth é um clássico exemplo disso. Smith Wigglesworth foi um homem que, bem, ele não andava com Deus de jeito nenhum, e Polly era uma crente fervorosa. E Polly continuava a ir à igreja, mesmo Smith Wigglesworth não gostando. Ele ficava com raiva, mas entendam, já ensinei isso aqui. Se a autoridade diz para fazer algo contrário à palavra, obedeça a palavra. Então Polly continuava indo à igreja, mas sempre estava cuidando dele. E ele ficou tão irado uma noite que a pegou, pôs ela para fora de casa e trancou a porta com ela lá fora. Ele ficou com raiva porque ela foi ao culto e voltou um pouco depois do normal. E o que aconteceu foi que o comportamento piedoso dela, a forma como ela o tratava, acabou trazendo uma tremenda condenação a ele, e ele entregou sua vida a Jesus. E este homem influenciou milhões de pessoas. Ainda lemos os seus livros hoje. Agora, a Polly não só teve a recompensa de ter um homem salvo cumprindo o chamado de Deus para sua vida, e eu te digo, isso é a melhor coisa para uma mulher, ter um homem no chamado de Deus para a vida dele. Mas não só isso, no trono do julgamento de Cristo, pense nos milhões de almas que serão creditados a ela pelo próprio Jesus, porque ela honrou seu marido, mesmo quando ele a desonrou, a tratou mal. Ela continuou o que? Adorá-lo, amá-lo, estimá-lo, honrá-lo. E exatamente o que Pedro disse aconteceu. Ela ganhou seu marido pelo comportamento. Eu espero que isso encoraje algumas de vocês que não são bem tratadas pelos seus maridos. Sabe, continuem a honrá-los e confiem em Deus. Eu creio que Deus vai cuidar destes homens. Receberam algo? Então, filhos, honrem seus pais, e esposas, honrem seus maridos. Falaremos do outro lado. Pais honrando seus filhos e maridos honrando suas esposas em sessões futuras. Receberam algo? Até a próxima! É isso aí!